Hoje eu vou falar sobre 5 coisas que eu escolhi já certo desde a cozinha que eu fiz lá em cima, quando eu morava, com a minha mãe, com os meus pais, na verdade. Bem-vindos a mais um vídeo da série Se Ninguém Te Ensinou, Eu Vou Te Ensinar. Quando eu fui montar a minha cozinha lá, eu já escolhi coisas que foram bem pensadas e foram mais certeiras e que eu tenho até hoje e não me arrependo por isso. Então, a primeira delas é essas jarrinhas medidoras de vidro. Então, isso daqui me ajudou muito até um tempo atrás, quando eu esquentava coisas no micro-ondas. Ah, vou esquentar um leite, vou esquentar o chá, vou esquentar qualquer coisa. E, além de tudo, ela tem as medidas, então foi a melhor coisa, assim, foi uma das coisas foi um bom investimento. Eu tenho essa e tenho uma menorzinha também, que é de uma xícara só. E essa aqui vai até 1 litro. Então, foi bem pensada essas duas jarrinhas de vidro que eu tenho, porque elas me ajudam bastante na hora de medir os líquidos quando eu vou fazer receita. É bem importante padronizar esse tipo de coisa. Então, eu consigo medir bem por essa daqui e pela outra jarrinha também. Para higienizar esse tipo de material é bem mais fácil do que aquelas famosas jarrinhas de Tupperware ou de plástico que encontra bastante para comprar nessas casas, nessas lojas de departamentos. Número 2, medidores de metal, né? Então, quando eu morava com a mãe, ela eu tinha comprado um kitzinho rosinha de plástico, mas essa daqui é bem melhor, é de inox. Então, também padroniza, aqui tem de 1/4, 1/3, meia xícara e uma xícara inteira. Por que que é importante padronizar? Porque esta xícara é diferente dessa xícara, né? Então, assim, para quem vai fazer uma receita, uma coisa bem diferente da outra. Então, o resultado da receita, no final, vai dar bem diferente se eu colocar uma xícara de farinha dessa ou uma xícara de farinha dessa. Então, se eu colocar uma xícara de farinha dessa, a massa tende a ficar talvez mais ressecada, mais dura e vai faltar líquido. Então, né? Ah, mas então é uma xícara, geralmente uma xícara de chá que se mede, né? Mas qual é o tamanho de uma xícara de chá? Né? Então, assim, tem xícaras de todos os tamanhos. Então, para minha rotina, foi muito melhor padronizar com esses medidores aqui, que para mim as minhas receitas ficaram dão mais certo, assim, pelo menos na minha visão, elas dão bem certinho, porque eu uso bastante esses medidores aqui. Número 3, medidores de colher de sopa, colher de chá. Isso aqui é bem importante, porque qual é o tamanho de uma colher de chá? Geralmente o pessoal usa como colher de sobremesa, mas o tamanho delas é bem diferente. Então, quando a gente pensa assim, é uma colher de sopa. Isso aqui é uma colher de sopa. Mas isso aqui também é uma colher de sopa. Entendeu? Então, o que eu resolvi fazer? Padronizar. Isto aqui é uma colher de sopa cheia, do jeito que tá aqui. Então, padroniza, né, as receitas. Então, fica bem mais fácil de você colocar a medida certa. Então, uma colher de sopa de fermento, por exemplo, é essa colher de sopa aqui, não é esta daqui, né? Então, dá muita diferença no resultado de uma receita quando a gente tem esses medidores certinho. Outra coisa, em quarto lugar, peneiras de inox, bem melhor do que aquelas de plástico. Por quê? Porque aqui eu posso coar os meus caldos de carne, caldo de legume, quando eu faço, e vou coar ainda quente, isso é inox, não solta resíduo nos alimentos. Além de que a peneira de plástico, além de soltar resíduo no alimento,
quando você vai peneirar uma coisa quente, por exemplo, ela ainda também, tipo, mancha com o tempo, né? Fica assim meio encardida, esquisita e tal, e daí tem que fazer aquela higienização com água sanitária, coisa que eu não uso aqui na minha casa. Então, pra mim, a melhor escolha foram essas peneiras aqui, e eu uso bastante, por sinal. E, por último, mas não menos importante, tábuas de madeira. Ela aqui, ó, já tá até manchada aqui de... Manchada, na verdade, não, ela tá queimada, né? Porque eu pus uma panela quente em cima e ela já tostou a madeira. Então, assim, uso bastante as minhas tábuas de madeira. Eu tenho essas... Na verdade, eu tenho 4. Tenho 3 de madeira e uma de bambu. E por que que eu priorizo as minhas tabuinhas de madeira? Porque assim, se eu for cortar e se ir, como elas estão riscada, ó, se ir um pedacinho de madeira no meio da comida, é madeira, não é plástico, né? Então assim, você já reparou? Eu tinha, na verdade, uma tabuinha de plástico, mas foi a pior coisa que eu fiz, porque ela simplesmente ela começa a pegar a cor dos alimentos, como por exemplo beterraba, cenoura, ela vai pegando aquela cor dos alimentos e assim sai com água sanitária. E de novo, não uso água sanitária na minha casa. E daí como que faz para higienizar esse tipo de tábua aqui? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas não usa água sanitária. Então, se cortar um pedacinho aqui por exemplo, que vai uma lasquinha de madeira no meio da comida, é uma coisa, é madeira, né? Então, é vegetal, assim, então não tem problema, não vai me causar danos na minha saúde por uma lasquinha, né? Por micro pedaços de madeira que eu possa engolir junto com a comida. Então, assim, foi uma das melhores escolhas que eu fiz também na minha cozinha. Então, eu espero que esse vídeo ajude você a refletir, a escolher coisas melhores para a sua casa, para a sua cozinha, para que a sua alimentação fique melhor. Para acertar receitas também de bolos, tortas e enfim, com os medidores. E também que seja um investimento duradouro, né? Porque essas coisas eu tenho todas desde 2021. E até o próximo vídeo!